a gente continua discutindo sobre, na verdade, o catabolismo, né, falando principalmente de carboidratos. Então, a gente vem discutindo como um carboidrato ele é oxidado, né, como ele é degradado para a produção de energia. Então, a gente hoje fala da continuação desse processo de oxidação. A gente vai comentar principalmente sobre o que é chamado de ciclo de Krebs, né? Então, é um ciclo, realmente, uma via cíclica de reações químicas, né? E esse é um dos nomes dessa via. Krebs, na verdade, é o nome desse pesquisador, né? Então, esse foi o pesquisador que conseguiu aí decifrar todas essas reações químicas, né? Então, ele foi seguindo ali a produção de carbonos. Então, é ganhador do Prêmio Nobel por essa descoberta. Então, dentro do metabolismo, é uma parte muito importante, porque ela serve para várias reações químicas fundamentais do funcionamento das células, né? Então, ele demonstra ali como esse ciclo, que na verdade envolve, pessoal, reações que trabalham com carbono, né? Então, realmente precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência, porque as reações são mesmo, né, trabalhadas pensando-se em como esse carbono é processado por meio dessas enzimas. Então, os nomes são complexos, obviamente, mas a gente não precisa decorar nada, só quero que vocês entendam que nessa via está havendo um fluxo de carbono, né? Então, o carbono está sendo transferido. A priori, parece ser uma via bastante complexa, mas ela permite aí que a célula tenha aí uma central para a síntese, né, de moléculas, para a produção de energia. Então, ela funciona ali realmente como um pivô central do metabolismo celular, né? Então, isso é chamado de ciclo de Krebs, né? A gente vai comentar dos outros nomes possíveis que esse ciclo apresenta. Bom, eu continuo como referência tendo o nosso livro de bioquímica, Princípios de Bioquímica de Leninger. Esse assunto é tratado, então, no capítulo 16 desse livro, e tem lá, né, o nome principal dessa via, né, ciclo do ácido cítrico, né? Então, também conhecido como ciclo de Krebs por causa do seu descobridor. Então, esse é o Hans Krebs, como eu comentei. Então, enfim, fez ali o papel de desvendar todas essas vias, né, de todos esses produtos ou esses metabólitos intermediários. Então, essa via, ela começa com essa molécula de citrato. A gente vai comentar um pouquinho antes do ciclo do ácido cítrico propriamente dito. Então, ainda existe uma reação entre o piruvato, a gente parou lá no piruvato, na última aula, a produção de uma molécula chamada acetil-CoA. E aí, do acetil-CoA, esse é que, de fato, entra na via do ciclo do ácido cítrico, né, produzindo como primeira reação o citrato. Então, essa via é chamada de ciclo do ácido cítrico, né, porque produz um ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico, também chamada de TCA, né, por essa sigla, ou ciclo de Krebs, né, dando aí nome ao seu descobridor, o Hans Krebs, né, que ganhou o Prêmio Nobel por desvendar todas esses constituintes, né? Então, a gente vem entendendo melhor como o metabolismo funciona. Essa via, pessoal, né, a gente começou comentando de carboidratos, mas ela funciona para oxidação de proteínas e também de gorduras, né? Então, por isso que eu digo que ela é uma via muito importante, muito central dentro do metabolismo. Então, além dos carboidratos, proteínas e gorduras, elas também convergem para essa molécula, acetil-CoA, e, portanto, entram para o ciclo do ácido cítrico, para que esse conjunto de reações químicas permitam aí a formação de moléculas. Nesse estágio, na verdade, não há uma grande produção de ATP, a gente discute isso na próxima aula, mas há aí, né, nesse processo dessas reações químicas, principalmente a liberação de elétrons, e esses elétrons, então, eles conferem aí a possibilidade de produção de ATP na etapa seguinte, que a gente estuda na aula seguinte, né? Isso se dá por meio de transportadores de elétrons.
que são essas moléculas aqui que a gente comenta, então, durante a aula de hoje. Então, só para a gente retomar um pouquinho, a gente, né, partiu discutindo sobre os carboidratos, né, então a gente pegou ali um componente da dieta, essa dieta tem ali um amido, esse amido é um polímero de carboidrato, ele é degradado às suas unidades, como a glicose. Essa glicose, então, entra num conjunto de reações que nós vimos na última aula, né, são 10 reações sucessivas, né, são reações em sequência, e que esse grupo chama de glicólise, né, ou quebra da glicose. Essa glicose, então, ela é quebrada em uma molécula chamada piruvato, né? Então, a glicose, ela tem 6 carbonos e ela é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, né? Então, o piruvato contém 3 átomos de carbono. E a gente hoje, então, passa a entender como o piruvato vai sendo oxidado, né? Então, a gente está falando de uma via de condição aeróbia, né? Na presença de oxigênio. E esse piruvato, então, no final, ele vai ser oxidado a água e gás carbônico, né? Então, a gente vai entendendo como que isso vai acontecer. Como esse processo acontece na presença de oxigênio, né, isso é uma fase aeróbia do catabolismo e, portanto, é chamado de respiração. E, para ser mais específico, a gente chama ela de respiração celular, porque acontece ali no contexto da célula. Então, veja, esses componentes que a gente está falando, oxigênio e gás carbônico, são, de fato, os gases que a gente inspira e expira. E é exatamente essas funções que a gente está discutindo aqui que funcionam esses gases. Então, para a gente produzir energia a partir de uma fonte de carboidrato, esse oxigênio ele é utilizado, né, lá no final como um aceptor desses elétrons que a gente está vendo ser arrancados aí desses carbonos ao longo dessas reações químicas que a gente vai discutir hoje. Então, existe, num primeiro momento, a gente parou lá no piruvato, então, o produto final da glicólise é o piruvato, né, essas moléculas de 3 carbonos. Aqui, então, num primeiro momento, ela é transformada nessa molécula chamada acetil, né, então, há a liberação de um carbono aqui, a perda de um carbono, né, um processo de descarboxilação desse piruvato. Então, o piruvato está com 3 carbonos, perde uma na forma de CO2, né, que é o gás carbônico que a gente expira. Essa molécula agora passa a conter 2 carbonos, né, então é o acetil, que é, de certa forma, aí, recebida por uma outra molécula chamada coenzima A. Então, são 2 moléculas de piruvato produzindo 2 moléculas de acetil-CoA. Essa molécula, então, é que, de fato, vai entrar no ciclo do ácido cítrico, né, ou ciclo de Krebs, que a gente vai comentar, e no final, né, isso gera aí água e gás carbônico. Então, há, né, o metabolismo, a oxidação total dessa glicose, que tinha 6 carbonos, até produtos finais que contêm apenas 1 carbono, como o CO2. E nesse processo, então, são removidos, né, elementos que permitem a produção do ATP, que é aquela molécula, né, a moeda pela qual as nossas células funcionam, né, por meio dessa molécula de ATP, que ela apaga reações químicas que não são favoráveis. Então, aqui eu vou descrever os 3 principais estágios desse processo de respiração celular. Bom dia, Antônia. No primeiro estágio, a produção de fragmentos de 2 carbonos, como a gente comentou, essa estrutura de 2 carbonos chamada acetil, que é recebida pela coenzima A. Então, a gente está aqui, entramos, né, com a glicose, né, que a gente se alimentou do pão ali, ela foi quebrada ou clivada por meio da glicólise a piruvato. Então, veja que há né, a eliminação de elétrons nesse processo de quebra, e esses elétrons, no final, eles são muito importantes para a produção do ATP. Né? Então, a gente vai entender no final que existe uma cadeia respiratória que, na verdade, funciona ali com a presença desses elétrons. É, de fato, como se fosse um circuito de energia elétrica, né, funcionando para que, no final, o equipamento funcione aí, né, como
enfim, numa tomada, você liga, aqueles elétrons chegam naquele equipamento e aquele equipamento funciona, né? Então, esses elétrons, eles funcionam no final para estocar energia, né, na produção dessa molécula chamada ATP. Então, o piruvato... A glicólise é a enzima que quebra a glicose para transformar em piruvato. A glicólise é o conjunto das reações, né? Foram 10 reações químicas que a gente comentou. Então, todo o processo daquelas reações é chamado de glicólise. Sempre quando você encontrar esse lise, significa quebra. Então, a gente está falando de quebra da glicose. Mas isso não é uma reação química só, né? É um processo químico bastante complexo, né? Ele vai... Pega essa glicose, ele vai tirando, né, um hidrogênio, né, isso, né, vai acontecendo de forma muito lenta, porque essa é uma estrutura química grande, na verdade. Então, para quebrá-la, é necessária várias etapas químicas. E a gente viu, inclusive, né, essas reações são divididas em 2 grupos, né, a glicólise foi dividida em 2 grupos, então 2 grupos de reações químicas. Numa, há inclusive investimento, né, com gasto de energia de ATP, para poder quebrar essa molécula no meio, né? E no segundo grupo de reações químicas, que acontece de fato a quebra da glicose em piruvato. Então, o piruvato é a quebra da glicose, né? Mas isso acontece sempre por um conjunto de enzimas, né? Por um conjunto de reações químicas. Aqui no total foram 10 reações químicas, e a gente vai explicar aqui no ciclo do ácido cítrico a necessidade de 8 reações químicas para que esses elétrons sejam retirados dessa estrutura de carbono, né, desse complexo de carbono, para a produção desses transportadores de elétrons chamados NADH e FADH. Conseguiu entender um pouquinho melhor? Sim, consegui, professor. A glicólise, na verdade, é um conjunto de reações químicas, ela não é uma reação química só. Então, a gente entra no segundo estágio, que é o ciclo do ácido cítrico, né? Então, a gente comenta primeiro aqui uma reação química, então aqui tem mais uma reação química que pega o piruvato e transforma ele nesse acetil. A partir daí, a gente tem o segundo estágio, que é o ciclo do ácido cítrico, que o importante é a gente entender aqui, né, que há a formação dessas moléculas chamadas NADH e FADH2. O que é isso? São moléculas que transportam elétrons, né? Então, esses elétrons, no terceiro estágio que a gente discute na aula seguinte, participam lá da cadeia respiratória, onde tem o oxigênio no final, né? E isso se dá ali a formação da molécula de ATP, que é a molécula, né, como eu comentei, para as funções biológicas. Bom, pessoal, em eucariotos, né, em células que têm núcleo, o ciclo de Krebs ele acontece nessa organela, né, na mitocôndria. Obviamente, esse ciclo de Krebs também acontece em bactérias, e aí ela acontece diretamente no citoplasma. Mas em eucariotos, ela tem uma organela que é completamente dedicada. Eu diria que essa aqui é a fábrica, de fato, de ATP. Então, essa é a estrutura citoplasmática, né, a estrutura dentro da célula que funciona como uma fábrica de ATP. Então, é nela que vai funcionar aí todo esse mecanismo de produção de ATP. Então, seria ali, de fato, uma fábricazinha para a produção dessa molécula química. Então, o acetil-CoA, na verdade, entra aí o piruvato entra na mitocôndria, né, então é convertido a acetil-CoA, e a partir daí se dá esse conjunto de reações químicas. Vejam, novamente, é um conjunto de reações químicas que vai degradando essa molécula, né, trabalhando com esse carbono, melhor dizendo, e produzindo, então, essas moléculas que a gente comentou, NADH, né, a partir dos seus precursores, NAD+, e FAD, então, produz FADH. Então, há a recepção por essas moléculas de prótons e também de elétrons. E são essas moléculas que vão entrar depois na terceira etapa, né, da respiração celular para a produção de ATP. Tá bom? Então, a gente discute esse ciclo, né, uma via cíclica, porque, de fato, no final,
a molécula que é utilizada para esse processo, para esse trabalho com essa molécula de carbono, ela é regenerada no final. Então, a gente vai discutindo os nomes aos poucos, né? Obviamente, eu quero que vocês percebam que é um conjunto de reações. O piruvato, então, ele é transformado em acetil, né? Recebido por essa enzima, por essa coenzima A, né? Então, é um receptor dessa molécula de 2 carbonos. Esse acetil, então, ele reage, né? Ele se liga a essa molécula chamada oxaloacetato, se transformando em citrato. Né? O citrato ele é convertido numa molécula chamada isocitrato, via aconinato. Eu sei que os nomes são complexos, pessoal, mas, novamente, o importante é que a gente vai entendendo aqui como essas moléculas estão trabalhando com carbono, mais do que propriamente entender ou decorar esses nomes complexos, né? O isocitrato, então, é convertido a alfa-cetoglutarato. Esse, por sua vez, é convertido em succinil, recebido novamente pela coenzima A, transformado em succinato, transformado em fumarato, em malato, e aí a gente tem a regeneração da molécula de oxaloacetato, utilizada no início pela primeira reação aqui, né, onde há a junção desses 2 carbonos do acetil com 4 carbonos do oxaloacetato, formando essa molécula chamada citrato. Então, vejam que é um conjunto onde as moléculas químicas, no final, são cíclicas, né? O conjunto da formação dessas moléculas são cíclicas, né? Então, por isso, uma via chamada via cíclica, né? E recebe esses nomes que a gente comentou. Ciclo do ácido cítrico, ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo de Krebs, né? Como foi... enfim, recebe o nome do descobridor de toda essa via cíclica. Então, eu vou comentar aqui primeiro, pessoal, como o piruvato é transformado em acetil-CoA. Então, existe uma etapa anterior à etapa que é, de fato, a via cíclica, né? Então, a molécula que entra nesse ciclo de reações é o acetil, e a gente vai perceber como que o piruvato é transformado em acetil, né? Isso acontece por meio de um complexo de enzimas, né? Então, um grupo de enzimas, e a liberação da primeira molécula ali de gás carbono, o CO2. Então, é uma descarboxilação, né? Então, essa estrutura tem 3 carbonos, libera um carbono na forma desse gás, né, que é eliminado, e isso fica ali uma estrutura com 2 carbonos chamado acetil. Então, só para dar nome aqui, as enzimas que fazem essa conversão de piruvato em acetil são chamadas de complexo da piruvato desidrogenase, né? Então, esse é o nome do conjunto das enzimas, também chamada só de PDH, né, como uma sigla, mas é um complexo de 3 enzimas diferentes que é capaz de se ligar a essa molécula de piruvato. Então, ela tem uma estrutura química capaz de reconhecer o piruvato, né, retirar uma molécula de carbono, né, e transferir isso para um receptor, que é a coenzima A, né, e essa estrutura acetil, ela tem só 2, ela é constituída só por 2 carbonos na sua estrutura química final. Aqui a gente tem aqui é de fato uma foto, né, dessa estrutura enzimática chamada complexo da piruvato desidrogenase, a PDH. Então, isso é uma microscopia eletrônica, então aqui a gente percebe como que essa enzima, ela está, né, enfim, dentro das nossas células, mas essa aqui foi isolada de rins de boi, né, enfim, de rins bovino, né, e essa aqui é uma imagem, então, dessa estrutura proteica, né, ela parece uma roseta, digamos assim, né, uma estrutura circular, e, na verdade, ela é formada por 3 enzimas diferentes, né. Na parte externa tem uma enzima, né, chamada E1, né, simplesmente chamada E1. Na parte interna tem uma enzima chamada E2 e ao seu lado tem mais uma enzima. Então, existem 3 enzimas diferentes nesse complexo, nessa estrutura química, que são capazes de pegar o piruvato, né? Então, há
há um reconhecimento da estrutura do piruvato por essa enzima E1, e aqui há, então, todo o processo para eliminação do CO2, do gás carbono, e transferência desses dois carbonos para uma coenzima A. Então, só para a gente, né, visualizar isso quimicamente, o piruvato tem, olha, 1, 2, 3 carbonos, né? Então, né, tem uma estrutura carboxílica aqui. Isso é eliminado como CO2, então veja essa parte sombreada, é a parte que, de fato, a enzima libera, né? Então, quando essa molécula entra em contato com essas enzimas, com essa estrutura química, ela libera o gás carbono e sobra ali uma molécula chamada acetil, né? Essa chama acetil porque ela tem agora apenas 2 carbonos na sua estrutura, né? 1, 2 carbonos. E uma coenzima A, né? Isso está escrito de uma forma aqui que é só uma sigla, mas isso também é uma molécula complexa, uma estrutura química complexa, é quem recebe esse acetil, né? Então, a partir de agora, esse acetil ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Então, aqui só para demonstrar ali de forma mais esquemática as enzimas, então a gente tem aqui a PDH, composta por 3 enzimas, então é um complexo, né, uma estrutura constituída por diferentes partes de proteína, que são enzimas. Existe a E1, chamada de piruvato desidrogenase, então é essa parte da enzima que vai reconhecer o piruvato, né, a sua estrutura com os 3 carbonos, e aí há a eliminação do gás carbônico, né, e essa estrutura, então, ela é transferida, né, esse grupo com 2 carbonos, o acetil, é transferida para a coenzima A por meio da enzima número 2, a E2, chamada de dihidrolipoil transacetilase. Então, assim, obviamente os nomes têm que ser vistos com cuidado, depois peguem os slides, olhem o nome, mas o importante é perceber que, olha, essa molécula está sendo transferida, né, de uma parte da proteína para a outra, e no final, essa molécula que estava presa, né, a enzima número 2, ela é transferida para um grupo receptor, que é a coenzima A, que vai carregar, né, então o papel dessa coenzima A é carregar essa estrutura que contém 2 carbonos. Aqui também há, nesse primeiro momento, então toda essa quebra de uma estrutura, ela gera ali elétrons e prótons, então quando você pega uma estrutura e quebra ela, há ali eliminação de elétrons e de prótons, e isso é utilizado por essa enzima, por exemplo, né, para converter NAD+, em NADH mais prótons. Né? Então, isso aqui é uma molécula que vai transportar elétrons e prótons. Então, isso é, de uma forma geral, uma descarboxilação do piruvato. Então, a remoção de um grupo CO2 dessa estrutura, né, produzindo ali uma molécula com 2 carbonos. Então, aqui só para mostrar a coenzima A, vejam que estava aqui apresentado apenas como CoA, mas isso tem toda uma estrutura química bastante complexa, mas esse a gente pode chamar apenas de carreador, né, uma molécula que está transportando essa estrutura agora, que é o acetil com 2 carbonos. Bom, pessoal, aqui eu vou citar todas as reações do ciclo do ácido cítrico. Como eu disse, ele é composto por 8 etapas, então são 8 reações químicas catalisadas por enzimas diferentes. Né, isso tudo cria aquele ciclo que a gente comentou no começo, né, formação do citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato e assim por diante. Então, a primeira é a formação do citrato, pela citrato sintase. A gente tem depois a formação do isocitrato via cisaconinato, então é o nome de uma molécula intermediária. A conitase, então vão notando o nome das enzimas, olha, esse ase denota geralmente que a gente está falando de uma enzima. Oxidação do isocitrato a alfa-cetoglutarato, né? Aqui a eliminação de gás carbono, pela isocitrato desidrogenase. E observem que essa molécula que eu comento aqui, ela é o substrato para a reação seguinte, né? Então, a primeira reação, ela forma citrato,
a partir do acetil-CoA. Esse citrato, ele é utilizado pela próxima enzima para formar isocitrato. O isocitrato é utilizado pela próxima enzima para formar alfa-cetoglutarato, né? O alfa-cetoglutarato é utilizado para formar succinil-CoA, com a liberação aqui, novamente, de mais um gás carbônico, pelo complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. A succinil-CoA, então, é um substrato para formar succinato, né? Em geral, o nome da enzima, ele também auxilia para a gente entender o que está acontecendo, né? Succinil-CoA, né? Ela está trabalhando com a succinil-CoA, né? Sintetase, né? Ela está sintetizando a molécula succinato. Oxidação do succinato a fumarato, né? Isso é feito pela succinato desidrogenase. Hidratação do fumarato a malato, pela enzima chamada fumarase. E aqui a última reação, a oxidação do malato ao oxaloacetato, que é a primeira molécula utilizada nessa primeira formação aqui do citrato, fechando uma via que é um ciclo, né, formando aí o L-malato desidrogenase. Pessoal, o que eu faço agora é, de fato, demonstrar essas reações químicas. E aqui, o que eu gostaria é que vocês entendessem como esse carbono está sendo transferido, está sendo trabalhado por essas reações químicas, e que em algumas das reações, não são todas, né, em determinado momento, essa estrutura química, ela precisa apenas ser transformada em outra para que esse elétron possa ser retirado dessa estrutura química e transformado e passado para aquele transportador de elétrons. Então, nesse ciclo do ácido cítrico, não há a formação de muitas moléculas de ATP, mas esses elétrons são retirados desses grupos do trabalho com essa estrutura química com carbono, e aí depois esse elétron é utilizado para a síntese de ATP na última etapa da respiração celular. Então, aqui só para demonstrar o que a gente já comentou nesse slide anterior, o acetil ele vai reagir com o oxaloacetato, né? Então há uma reação aqui, formando essa molécula chamada citrato. O citrato ele é convertido numa outra molécula chamada isocitrato. O isocitrato é transformado em alfa-cetoglutarato. Aqui a gente tem a produção da primeira molécula de NADH e a eliminação de um gás carbônico. Então, aqui, essa estrutura química, ela perde um carbono para formar o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato perde novamente um carbono como gás carbônico. E há aqui, novamente, a formação de NADH, né? Então, isso aqui muito importante para as vias posteriores. Então, veja, as células têm um esquema todo próprio para captar esse elétron, para depois utilizar isso como uma maneira, né, de produzir energia. O alfa-cetoglutarato, né, perde também um carbono, se transforma em succinil-CoA. Aqui a gente tem, de fato, a formação de uma molécula de ATP. Então, o ciclo do ácido cítrico, ele até produz ATP, mas isso acontece, se limita a apenas essa reação química aqui, né? Então, o saldo não é um saldo muito grande de produção de ATP. O succinato é transformado em fumarato, aqui novamente com a produção de um outro transportador de elétrons. Esse é uma outra estrutura química diferente do NADH, mas ele também funciona aí nesse papel de levar esses elétrons para a cadeia respiratória, que a gente estuda na próxima aula. Bom, o fumarato gerado é convertido em malato, né? E no final, a última reação, o malato é transformado em oxaloacetato. Então, há regeneração de uma estrutura com carbono necessária para que outra molécula de acetil-CoA entre no ciclo novamente, né? Essa última reação também com a produção de NADH. Então, pessoal, é um ciclo complexo, não tem como a gente negar que isso é um conjunto de reações químicas difíceis, mas essa forma foi uma forma bastante engenhosa que a célula teve de trabalhar com carbonos, né? Isso, como eu disse, é uma via muito importante, uma via central muito importante do metabolismo, porque a gente está vendo aqui nesse momento a quebra, né? A gente começou lá com a glicose, mas como eu disse, também serve para as proteínas e gorduras que são transformadas também em acetil-CoA.
né? Mas isso a gente está falando de de um processo, né, na verdade, de liberação de elétrons no catabolismo, mas essas estruturas de carbono, pessoal, elas também podem ser desviadas para outras rotas dentro da célula. Então, isso é de fato como se fosse um grande escritório da célula que define ali, em determinado momento, para onde uma estrutura de carbono pode ir, dependendo da necessidade da célula, né? Se a célula precisa de aminoácidos naquele momento, né, ela não precisa de produzir ATP, mas ela precisa de aminoácidos para que uma determinada célula cresça ou para que forme uma proteína. Esses intermediários, eles podem ser desviados para uma via de anabolismo ou de construção de uma biomolécula. Então, aqui só para a gente definir, olha, a gente tem uma molécula com 2 carbonos entrando nesse ciclo, ela é juntada com uma molécula, né, ela é somada a uma molécula que tem 4 carbonos, né, uma conta de matemática simples, a estrutura gerada tem 6 carbonos. Ao perder um gás carbônico, existe ali uma estrutura de 5 carbonos, né, quando ela é descarboxilada, a formação desse NADH. Acontece uma segunda descarboxilação, formando aí novamente uma molécula de NADH. Então, ela perde um carbono, essa estrutura agora tem 4 carbonos. Há aqui a formação de uma molécula de GTP, então é uma guanosina trifosfato, que depois é interconvertida numa molécula de ATP. Então, aqui, essa é a única reação que produz, de fato, energia. Né, aqui nessas reações finais, né, são só modificações, não há alteração, né, no constituinte de carbonos, na quantidade de carbonos, formando aí FADH e NADH, que são aí uma forma, né, temporária de armazenar esses elétrons, e que isso é utilizado né, para a produção de ATP na cadeia respiratória. Pessoal, aqui eu vou comentando, acho que de uma forma mais geral mesmo, as reações químicas. Em geral, o que eu quero que vocês percebam é essa parte sombreada das estruturas, né? Tá vendo essa parte aqui? É o acetil, né? Então, o que é trabalhado pela citrato-sintase, né? Aquela primeira reação, é a transferência desses 2 carbonos para uma molécula que tem 4 carbonos, que é chamada de oxaloacetato, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, somando a esses 2 carbonos, se tem uma molécula que chama citrato, né? Então, citrato que dá nome aí ao ciclo, né? Então, o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico, né? Então, observem aqui que isso aqui é uma carboxila. Então, a primeira molécula formada, que é o citrato, ela tem aí esse grupo, né? Por isso também chamada de ciclo do ácido tricarboxílico, né? Então, uma molécula que tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, chamada citrato, é formada aí da junção desse acetil, né? Esse acetil que veio lá da glicose com uma molécula de carbono que já existia ali dentro da mitocôndria, o oxaloacetato, tá? Então, a gente está bem aqui na primeira reação do ciclo, formando aqui uma estrutura com 6 carbonos, a partir da junção de uma estrutura com 2, mais uma estrutura com 4. Isso é feito, então, por essa enzima que pega essas 2 estruturas e cola, né, digamos assim, de uma forma mais simples, né, e junta essa estrutura nesse carbono. Isso permite a célula, então, fazer ali um ciclo que é complexo, mas que permite a célula produzir ATP a partir dessas reações. A partir daqui, a gente, então, tem, dando aí continuidade nessas reações, né, a gente tem a primeira reação a partir do citrato. Então, o citrato, ele pode ser reconhecido por uma enzima chamada aconitase, que vai simplesmente mudar essa aqui é a estrutura do citrato. Então, as carboxilas, como a gente chamou, de ácido tricarboxílico, e essa enzima, a aconitase, ela pega essa hidroxila e muda de posição com esse hidrogênio desse carbono, né? Então,
o produto final é chamado de iso, porque não há nenhuma alteração do ponto de vista dos elementos que constituem essa estrutura, eles são exatamente os mesmos que esse, né, que o citrato, mas há ali a mudança da posição dessa hidroxila, né, que passou desse primeiro carbono aqui da parte de baixo, né, então a hidroxila foi transferida para esse carbono nessa estrutura aqui. Então, o isocitrato, né, ele pode ser reconhecido por uma enzima chamada isocitrato desidrogenase, e aqui a gente tem a nossa formação de NADH. Então, essa é um processo de descarboxilação, como eu comentei. Apenas note aqui, ó, essa estrutura, que é um CO2 liberado dessa estrutura química, né? Então, o isocitrato é reconhecido pela isocitrato desidrogenase. Esses hidrogênios que a gente vê aqui sombreado em azul, eles são transferidos para o NADH, né, juntamente com elétrons. Então, esse NADH é formado aqui a partir de uma estrutura chamada NAD+, então, a partir da obtenção desse hidrogênio que está aqui nesse carbono. Isso, então, forma aqui, né, os primeiros transportadores de elétrons. Há uma descarboxilação, e agora essa estrutura passa a ter, né, ela tinha aqui 6 carbonos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela passa a ser uma estrutura constituída por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e a liberação do gás carbônico que a gente expira. Esse alfa-cetoglutarato, então, é alvo de também de um conjunto de enzimas chamada alfa-cetoglutarato desidrogenase. Aqui, novamente, há uma descarboxilação, então a gente está nessa fase do ciclo, a gente está caminhando nesse ciclo. Vejam que esse carbono é eliminado, então, se a gente for pensar, entrou 2 carbonos nesse ciclo, a gente perdeu um aqui e perdeu outro aqui. Então, aqui, a partir daqui, a gente não tem uma alteração mais de perda de carbonos da estrutura, né, o que permite, no final, a gente ter de novo essa estrutura com 4 carbonos para iniciar esse ciclo novamente. Né, e como eu disse, é importante que isso aconteça dessa forma bastante engenhosa e complexa, porque a célula pode utilizar esses componentes intermediários para produzir, para a biossíntese de outras estruturas, né? Então, só mostrando o alfa-cetoglutarato, né, tem essa região sombreada aqui, é liberada na forma de um gás carbônico, né, isso acontece por meio da alfa-cetoglutarato desidrogenase, e no final a gente tem uma molécula com 4 carbonos, chamada de succinil. E o GTP? Oi? GTP. O GTP é uma molécula muito parecida com o ATP. A diferença é que uma das partes químicas dela chama-se guanina e no ATP chama-se adenina. Mas ambas essas moléculas, elas têm as ligações com o fosfato, né? O trifosfato. Então, o GTP que é produzido, né, a gente vai comentar dele agora há pouco, depois ele é interconvertido em ATP. Mas também seria uma molécula de energia. Então, as células também podem utilizar esse GTP, porque ela tem esses grupos fosfato, para a reação química acontecer. Então, entre aspas, é também uma moeda energética. Então, a gente teria ali na célula moléculas que têm a possibilidade de fazer o pagamento de algumas reações químicas. O GTP é uma outra molécula muito parecida com a ATP, mas muda um pouquinho ali da sua estrutura química, né? Onde há uma adenina trifosfatada, aqui há uma guanina trifosfatada. Tudo bem? Sim, tudo bem. Entre aspas, são moléculas similares. ATP e GTP, né? Falou isso, é uma molécula para pagar, né, a energia ali para que uma reação química aconteça. Entendi, professor. Bom, entramos aqui nesse momento onde há a formação, então, a gente teve aqui a formação do succinato. Deixa eu voltar aqui para o meu...
a gente tem a formação, né, do... Ai, perdão, pulei aqui. A gente parte, então, para a reação que produz o GTP, né, como acabou de ser comentado. Então, o succinil-CoA produzido aqui, né, com a liberação do gás carbônico, esse succinil-CoA ele é recebido nessa estrutura do alfa-cetoglutarato. Ao liberar esse gás carbônico, ele é recebido por uma coenzima A. Né? Então, se forma o succinil, essa estrutura chama succinil-CoA. O succinil-CoA é, então, a estrutura química na qual se liga a essa enzima, a succinil-CoA sintetase, e aqui há a formação dessa molécula, né, a partir de GDP. Então, a gente tem uma guanosina difosfatada, mais fosfato inorgânico, produzindo o GTP, que seria aí uma molécula também energética. Né? Então, né, nesse processo, né, enfim, a transferência dessa succinil, né, ela é removida dessa parte da coenzima A, formando o succinato, e geralmente esses processos de transferência de partes químicas, pessoal, eles podem favorecer aí a produção de moléculas energéticas. Né? Então, o que acontece aqui pela succinil-CoA sintetase é a formação do GTP, que é também uma molécula energética. Então, essa reação da succinil-CoA originando succinato, é a única reação na qual há, de fato, a produção de energia durante o ciclo do ácido cítrico, né? Então, de uma molécula energética. Esse GTP, ele pode ser convertido em ATP, né? Então, isso pode acontecer, e esse ATP, como a gente já sabe, já comentou, né, é a molécula que permite, né, por meio desse grupo fosfato, a realização de reações químicas no contexto da célula. Né? Então, quando se libera esse grupo fosfato, né, isso é uma ligação química muito forte, isso permite que a enzima ali utilize essa energia para uma reação química acontecer. Bom, a gente chegou na estrutura chamada succinato. O succinato ele é reconhecido pela succinato desidrogenase. Né? Então, a desidrogenase ela trabalha com hidrogênios e ela remove, então, esses dois hidrogênios do succinato, formando uma molécula chamada FADH2. Assim como o NADH, que a gente já comentou, o FADH2 também é uma estrutura química que é um transportador de elétrons, então ela armazena aí elétrons e prótons, como o hidrogênio, né? Então, forma-se esse FADH2, que aí vai ser transferido ao final para a cadeia transportadora de elétrons. Então, o fumarato já tem, né, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, e agora essas reações elas vão modificar essa estrutura para gerar no final o oxaloacetato. Então, o fumarato é reconhecido por uma enzima chamada fumarase, né, que adiciona um hidrogênio e gera aí como substrato o L-malato. Então, há uma hidratação, né, então há a participação de um hidrogênio nessa reação, né, e isso gera aí uma estrutura chamada fumarase. E aqui a gente está chegando próximo às últimas reações, a última reação do ciclo, que vai gerar o oxaloacetato, né, vai reciclar, digamos assim, né, repor esse oxaloacetato para o ciclo. Né? Então, a gente chega aqui na última reação, onde também há a formação de NADH, né? Então, há a transferência desses grupos de hidrogênio da estrutura do L-malato, né, produzida pela reação anterior, e esses hidrogênios, então, são transferidos para uma molécula chamada NAD+, originando o transportador de elétron NADH mais H+. Então, isso é feito pela L-malato desidrogenase, gerando oxaloacetato, que é exatamente a primeira molécula que a gente comentou na primeira reação. Então, esse oxaloacetato que, né, tem 4 carbonos, que reage com o acetil-CoA, formando o citrato. Então, a gente restabelece esse ciclo de reações químicas.
Pessoal, o interessante é que a gente note, perceba que há um número grande de reações químicas que elas estão trabalhando com essa estrutura de carbono, né? Entrou aqui nesse grupo de reações químicas 2 carbonos na forma de acetil. Esse acetil é transferido para uma estrutura que já tem 4 carbonos, e a partir da oxidação, né, então de reações químicas que liberam elétrons, são realizadas nesse ciclo para a produção dessas moléculas que são transportadoras de elétrons, NADH, FADH. A gente percebeu que há a formação de uma molécula de GTP por ciclo, né? Então, essa molécula é de fato a única produzida que tem ali a possibilidade de atender uma reação química de imediato. Todas essas outras moléculas, elas são transferidas para um outro grupo de proteínas que a gente comenta na próxima aula. Bom, aqui eu trago, na verdade, pessoal, tudo que a gente, todas as reações que a gente descreveu até agora. Então, a gente entrou com a glicose, né, que foi fosforilada a glicose 6-fosfato, depois ela é transformada na frutose 6-fosfato, que consome mais um ATP. Então, essas duas reações iniciais, lá da glicólise, elas, na verdade, elas consomem ATP, né? E existe ao longo a produção dessas moléculas chamadas NADH, que são esses transportadores de prótons e elétrons, que vão ser transferidos para um outro grupo de reações para a produção de mais ATP. Então, aqui no final, esses NADHs que a gente comentou, produzidos em várias reações, aqui no momento de transformação da piruvato para acetil-CoA, né, a formação de NADH. Observem que a partir do momento que a quebra da glicose em 2 produtos de 3 carbonos, há sempre ali a designação de 2, né? Então, a gente comenta aqui um acetil-CoA entrando no ciclo do ácido cítrico, mas, na verdade, são 2 acetil-CoAs, porque aquela molécula de glicose virou 2 de 3 carbonos, né? Cada uma de 3 carbonos foi descarboxilada, formando 2 moléculas de acetil-CoA. Então, a partir disso, tudo é duplicado, né? Então, o que a gente comentou, olha, aqui forma um NADH, na verdade, no total são 2, porque cada molécula de glicose é dividida em 2 partes. Esses NADHs, depois, eles têm um rendimento de ATP, né? Então, eles vão, sim, possibilitar que a célula produza ATP, né? Isso a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas cada molécula de NADH pode produzir aí um número de ATP que a gente vai comentando na próxima aula, pessoal. Então, para perceber o que a gente discutiu até agora, né, essa glicose quebrada, né, há no primeiro comecinho um gasto de energia e depois aí a formação pelo ciclo do ácido cítrico desses transportadores de elétrons. Lembro que há a formação de uma molécula de GTP, né, que pode ser convertido em ATP, um único momento do ciclo do ácido cítrico que, de fato, tem ali a formação de moléculas de ATP, o restante é somente NADH ou FADH2, que pode ser convertido em ATP numa próxima etapa da respiração celular. Pessoal, essa, na verdade, é só uma explicação do porquê que é uma... Né, se a gente pensar bem, nessa oxidação, ela é um processo bastante complexo. Então, a gente tem ali um elemento de 2 carbonos, que é o acetil-CoA, entrando num conjunto bastante complexo de reações químicas, né, para oxidar e produzir gás carbônico, né? O acetil-CoA ele tem 2 carbonos. Ele poderia simplesmente ser quebrado no meio em 2 estruturas de carbono e esse carbono ser eliminado, mas isso não acontece porque essa é a forma mais favorável para que a célula trabalhe num modo de convergir vias, né? Então, o ciclo do ácido cítrico ele é um pivô do metabolismo, né? Então, uma parte central do metabolismo das células. E esses nomes que a gente comentou, essas estruturas que contêm carbono, o citrato, o alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, o malato e o oxaloacetato, eles podem ser desviados, né, para
processos de síntese, né? Então, para vias biosintéticas. Então, essas estruturas, elas podem ser utilizadas como precursores de outras moléculas, né? Então, por exemplo, o citrato, ele pode ser desviado por um conjunto de reações para produzir ácidos graxos e esteróis. Ou seja, a gente está falando de gordura aqui. Então, a estrutura de carbono do citrato, ela é utilizada pelas células, né, como elementos fundamentais, ou como tijolos fundamentais, para produzir gordura. O alfa-cetoglutarato pode ser desviado para produzir aminoácidos, ou mesmo agentes de base do DNA, que são as purinas, né, constituintes das moléculas de ácidos nucleicos. O succinil-CoA também pode produzir estruturas químicas importantes, que são cofatores de enzimas. Oxaloacetato pode ser desviado a fosfenolpiruvato e fazer a produção de glicose. Então, se em um determinado momento alguma parte do corpo precisa de glicose, esse ciclo ele pode ser desviado. Então, o oxaloacetato ele é retirado desse processo, né? Então, há uma diminuição da produção de ATP para a produção de glicose para atender uma determinada função, né? uma determinada demanda de algum órgão ou estrutura. Né? Oxaloacetato também pode ser desviado para a produção de aminoácidos, né? Então, dependendo do momento, se a célula precisa de aminoácidos para crescer, para produzir proteínas, essas estruturas de carbono podem ser desviadas. Portanto, como eu disse, isso é extremamente importante como uma via central para as células. Ela serve tanto para o catabolismo, né, que foi o que a gente acabou de descrever, de discutir, a oxidação dessa molécula para a produção de energia, quanto para o anabolismo, que é a produção ou construção de uma estrutura biológica, né, para a formação de uma proteína, por exemplo, para a formação de um ácido graxo, de uma estrutura de gordura para a célula que precisa naquele momento. Pessoal, era isso. A gente discutiu aqui, então, o ciclo do ácido cítrico. A gente vem aí discutindo, então, como a célula trabalha. Eu acho que é importante mesmo a gente entender como a célula trabalha. Então, a célula utiliza diferentes reações químicas, essas reações químicas acontecendo por meio dessas enzimas, da participação de várias proteínas para trabalhar com uma estrutura de carbono, né, para que determinadas funções bioquímicas aconteçam na célula, para que isso atenda aí um nível de organização importante para a gente funcionar, para que essas células atendam reações químicas num conjunto de situações que, como a gente comentou, que tende ao caos, né? Então, tudo na natureza tende para um estado que entra em harmonia com as leis da termodinâmica, né? Isso tende a um estado caótico. Nós, como organismos, estamos extremamente organizados, né? Então, para que a gente mantenha essas estruturas funcionando, isso tudo de forma muito organizada, né? A nossa célula bastante organizada, a sua membrana bastante organizada, estruturas químicas e organelares bastante organizadas, isso demanda uma energia constante para manter isso nesse estado de organização, né? Que tudo tende à desorganização, que é o estado energético mais favorável, né, dentro das reações químicas. Então, o que a gente tem que perceber é que as nossas células estão constantemente trabalhando aí para manter essa organização. Isso depende, né, de energia, né? Por isso a gente precisa se alimentar, por isso a gente precisa de alimentos químicos constantemente para que a gente continue funcionando. Discutimos aqui, então, as reações químicas desse ciclo do ácido cítrico. A gente discute sobre cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, né? Então, as últimas etapas do processo de respiração celular na próxima semana. E, pessoal, essa aula, eu vou precisar gravar ela um pouquinho mais cedo. Então, essa aula vai acontecer das 8 às 9 da manhã, né? Eu peço aí que os que assistem online sempre
por favor, acordem um pouquinho mais cedo, ou participem um pouquinho mais cedo dessa aula na próxima semana. E na aula seguinte, então, no dia 1º/9, a gente tem a nossa primeira atividade avaliativa. Então, será né, um questionário, como a gente já vem trabalhando. Pessoal, a disciplina conta com, pelo menos, a gente tem monitores de bioquímica. Então, como é um contexto de várias reações químicas, enfim, utilizem os monitores, né? Eles estão aí à disposição para discutir todos esses processos e mesmo para discutir os questionários avaliativos. Eu vou pegar o contato dos monitores e enviar para vocês, né? Então, vocês fiquem aí à disposição para conversar também com os monitores, né, para ir entendendo um pouquinho mais desse conjunto de reações químicas. De fato, é um pouco complexo, eu acho que se torna um pouco complexo, principalmente pelos nomes, né, então tem muitos nomes diferentes, os nomes das enzimas, mas se isso é feito com paciência, a gente vai entendendo que esse é o funcionamento da célula, são mecanismos selecionados ao longo da evolução, para que a célula tenha um rendimento de funcionamento, não atenda aí demandas que são muito importantes para essa organização celular. Pessoal, fico à disposição, nos vemos na próxima semana, estudem, né, estudem tudo que for possível estudar, se não der para estudar bioquímica, estuda morfologia, fisiologia, aproveitem aí para estudar sempre, pessoal. Repetindo, então, a próxima aula das 8 às 9, tenham uma boa semana, até a próxima aula, se cuidem, e a gente vai discutindo aí aos poucos o funcionamento das células, tá ok? Era isso, pessoal, estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Até mais, Ezequiel. Até mais, Carla, Ricarda. Até mais, Rosiclei.